Amém. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para vocês que nos acompanham através dessa transmissão. Vamos fazer a leitura do texto em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo de número 11, dos versículos 1 a 6. Amém? Um a 6, isso. Mateus, capítulo de número 11, versículos 1 a 6. Que diz a mensagem de João Batista a Jesus. E vice-versa, porque a gente também vai ver a mensagem de Jesus para João Batista nessa mesma leitura. Que diz o seguinte: aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ou em algumas outras traduções, bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Amém? Aqui, a leitura que nós acabamos de fazer, Mateus capítulo 11, versículo 6, é o momento em que João Batista havia sido preso. Esse João que aparece aqui, que nós lemos aqui, é João Batista, aquele que a gente vê na abertura desse mesmo livro que nós lemos, batizando pessoas com batismo de arrependimento para remissão de pecados. É aquele de quem estava escrito que ele prepararia o caminho para a chegada do Messias, e foi inclusive quem batizou Jesus e quem testemunhou, inclusive, ele mesmo dá o seu testemunho, só que está relatado no Evangelho de João, de que ele viu descer sobre Jesus naquele momento a pomba, o Espírito Santo na forma de uma pomba sobre Jesus Cristo, dando testemunho de que aquele era quem ele havia de preparar o caminho e havia de receber, ou seja, a figura do Messias, o próprio Cristo estava diante dele naquela ocasião. João tinha sido preso. A gente leu no texto aqui que do cárcere ele mandou 2 discípulos dele para irem fazer uma pergunta para Jesus. Ele estava preso. E por que ele estava preso? Porque ele foi denunciar um pecado de Herodes. Herodes estava se relacionando com a própria mulher, a mulher do próprio irmão, a própria cunhada dele. Então, João Batista denunciou esse pecado que Herodes estava cometendo e ele acabou sendo preso. Herodes, obviamente, não gostou de ser repreendido por João, não gostou de ficar, vamos dizer assim, mal visto por outras pessoas por conta dessa denúncia e prendeu João. João estava preso. A gente não sabe exatamente quanto tempo João permaneceu preso. A gente sabe pela narrativa bíblica que pouco tempo depois ele foi morto, foi requisitada a cabeça dele cortada e oferecida numa bandeja, tanto que nessa época do mês de junho é uma tradição católica comemorarem o famoso São João em homenagem a João Batista por causa dessa coisa grotesca que aconteceu com ele. É uma celebração estranhíssima, Mas o São João é celebrado em cima disso, da morte de João Batista dessa forma tão hedionda. Virou uma celebração. Mas antes disso acontecer, a gente não sabe quanto tempo ele ficou preso, João, ele manda 2 discípulos, de acordo com o que a gente leu aqui, irem perguntar a Jesus o seguinte questionamento: é você a pessoa que a gente estava esperando que chegasse? Ou a gente espera por outro? João Batista mesmo, se a gente for lá em João, no Evangelho de João, acredito que é no capítulo 3 ou é no capítulo 2. Está entre esses 2. A gente vai ver o testemunho que ele mesmo dá de Jesus. E aqui a gente viu o quanto João Batista ele ficou extremamente fragilizado com a condição dele. Ele está preso, possivelmente nessa ocasião ele já está sentindo, talvez já está deduzindo que vai acabar sendo morto mesmo. Talvez ele tivesse contato com esses discípulos, que ele enviou 2 dos discípulos dele para falar com Jesus, e talvez os discípulos não trouxessem boas notícias para ele, possivelmente já sentindo ou deduzindo que poderia morrer a qualquer momento. E é nesse momento em que ele dá uma escorregada assim feia. João Batista ele tropeça feio aqui quando ele deixa essa dúvida subir ao coração dele, ao ponto dele mandar perguntar: você é o Messias mesmo?
É você o cara que a gente estava aguardando? Ou a gente tem que esperar por outra pessoa? Por quê? João está preso. E nessa ocasião aqui, ele possivelmente estava esperando uma intervenção de Jesus. Que Jesus fosse lá libertá-lo. Talvez sobre aquelas promessas que a gente vai ver sobre o Messias no livro de Isaías, onde diz que ele traria em liberdade os cativos ou os presos. Os que estão presos seriam libertados. Então, quem sabe João Batista não ficou nessa expectativa. Ou seja, ele é o Messias mesmo, então eu não vou ficar preso aqui por muito tempo. Ele pode se mobilizar e me tirar daqui. Que era a expectativa não só de João, era a expectativa de praticamente toda Israel a respeito do Messias. Viam essas promessas e esperavam que ele fosse um líder político que livraria Israel dos seus opressores, que livraria Israel das mãos de Roma ou de qualquer outra nação que oprimisse eles, que traria paz e prosperidade para o reino de Israel, que traria paz sobre todas as extensões de terras. Enfim, essas são as promessas que estão escritas acerca do Messias. E aí João manda perguntar, por intermédio de 2 discípulos dele, porque ele está preso, não tem como ir diretamente falar com Jesus. E Jesus não veio até ele também nessa ocasião. E talvez o que reforçou mais ainda essa possível falha de João aqui foi o fato de Jesus não ter ido vê-lo. Talvez ele esperasse que Jesus, sabendo que ele estava preso, fosse vê-lo, algo desse tipo. E depois dessa pergunta tola de João, porque ele sabia que Jesus era o Messias, ele mesmo testificou, é como a gente está falando. Lá no Evangelho de João a gente vai ver o testemunho lindo que ele dá do próprio Cristo, lá com alguém que está certo, mais do que certo, de que Jesus era o aguardado da nação de Israel como o Messias, como Cristo. E aí para ele chegar nessa ocasião e fazer uma pergunta como essa foi muito tolo. Foi muito feio da parte de João. Inclusive, como foi observado aqui um certo tempo pelo nosso pastor, que coisa feia foi para os discípulos dele. O líder deles, aquele que foi mentor deles durante um certo tempo, dá essa escorregada feia, acaba induzindo até os próprios discípulos dele a irem pelo mesmo caminho de descrença e de falta de fé também. Ou seja, a fé dele foi comprometida e ele já estava comprometendo a fé de outros 2 que mandou. Pai do Senhor, Washington. E desses outros 2 para todos os demais. Porque dali não ia ficar só naqueles 2. Aí já ia passar para os outros discípulos. E aí ia em sequência, em cadeia. E aí Jesus responde para ele, para João. A minha resposta para João, que vocês podem mandar para dizer para ele, ó: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Tá aí a resposta. Você quer saber se eu sou realmente a pessoa que vocês estavam aguardando? Aqui, ó. Tudo que está sendo feito, e tudo que está na boca do povo, você quer mais provas do que isso, de que eu sou realmente enviado para vocês? De que eu sou o Cristo? As provas eram essas. O Evangelho, a boa notícia do reino de Deus, de salvação, inclusive trazida por Ele mesmo, pelo próprio Jesus, anunciada a pessoas que não tinham tanto acesso, porque nesse tempo aqui, quem era pobre não tinha vez no templo. Não tinha condições para arcar com a moeda própria que o templo tinha, por exemplo. Então ficavam praticamente excluídos, de fora da religião judaica, fora da prática da religião e, consequentemente, considerados como pessoas sem salvação. E a essas pessoas justamente é anunciada a salvação do próprio Cristo. Aos pobres é anunciado o Evangelho. As pessoas são curadas das suas mazelas. As pessoas que eram surdas ouvem, os cegos veem. Até quem morreu volta à vida novamente. Jesus coloca aqui: os mortos são ressuscitados. Não só mortos mesmo, pessoas que passaram dessa vida para outra, mas mortos espirituais também, pessoas que estavam mortas, longe. Jesus agora está trazendo para perto, reunindo, congregando com ele. Jesus vai dizer: essa é a resposta, João. Não tinha nem necessidade de Jesus responder. Tanto que a gente vai ver do versículo 7 para frente, Jesus ele dando o testemunho dele sobre João, que é bonito. Só que Jesus chega no final e fala: pois dentre os que nasceram de mulher, João Batista ele é o maior, colocando ele praticamente o maior de todos os homens. Mas lá no reino de Deus, quem é menor ainda consegue ser maior do que ele, por conta desse deslize feio dele aqui, né? E por que João deslizou? Ele caiu entre aspas, né? Ele não caiu, ele tropeçou aqui nesse momento, que Jesus ainda vai dizer no verso 6: bem-aventurado ou feliz, ditoso aquele que não achar em mim motivo de tropeço, de tropeçar. O que isso significa quando Jesus fala bem-aventurado aquele que não encontra em mim motivo para
para queda, para tropeço, né? Traduzindo, né? Para se afastar, para ir embora, para abandonar a fé, para abandonar o próprio Jesus, que é isso que significa tropeçar nele. Né? Primeira coisa, que Jesus ele não vai suprir sempre todas as nossas expectativas, as expectativas que nós criamos. Jesus se compromete com aquilo que ele promete, com aquilo que ele disse que realizaria, com aquilo que ele é de fato. Né? Jesus é o Deus que é o grande eu sou o que sou. Ele se compromete com o que ele é e com o que ele prometeu que vai fazer. Agora, não quer dizer que tudo quanto a gente almeja e deseja, Jesus vai realizar. Na época mesmo dele, a grande expectativa das pessoas é de que o Messias surgisse e livrasse ele das mãos dos inimigos, derrotasse Roma, estabelecesse o reino político de Israel, o domínio do reino de Israel sobre todas as outras nações do mundo. Era a expectativa do povo para o Messias na época. O que não é mentira, porque Jesus de fato faz isso. E Jesus de fato fará isso. O reino de Cristo é o que subjugará todos os demais reinos e perpetuará para sempre. Essa é a promessa. Mas não era nesse tempo, não era nessa ocasião, mas as pessoas queriam. E elas esperavam que fosse dessa forma. Essa era a expectativa. E aí veio Jesus pregando arrependimento, servindo as pessoas humildes, sendo subserviente, não levantando voz de guerra contra absolutamente ninguém, nem incitando seus seguidores e seus discípulos a fazerem tal coisa. Então, quebrou a expectativa de todo mundo na época. A gente vai ver que tinha discursos mesmo que Jesus fazia que o pessoal ouvia e demandava, não queria mais saber de escutar, porque não batia com o que eles esperavam de Jesus. Ou se escandalizavam, achavam um grande absurdo, ou simplesmente achavam que aquilo não tinha nada a ver, não tem nada a ver com o Messias, não é quem a gente está esperando, e iam embora. Por quê? Porque eles esperavam um Cristo que correspondesse àquilo que eles estabeleceram como expectativa. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E talvez João estava dentro desse mesmo grupo de pessoas que estavam esperando que Jesus fizesse, fosse lá, arrebentasse as portas, matasse Herodes e se revelasse logo como rei sobre toda a nação de Israel, livrasse eles da opressão de Roma. E no final acabou se deparando com uma situação completamente diferente. Jesus não fez nada disso. A gente não vê o texto bíblico falando que Jesus foi nem visitar João. João não foi nem visitado por ele. Né? Então, mas foi maldade de Jesus não ter ido nem visitar João? Não, porque João, o que ele queria denunciar o pecado de Herodes? Ele não foi chamado para isso. A gente vê qual foi o chamado de João, foi para batizar as pessoas no deserto e pregar arrependimento lá. Em nenhum momento a gente vai ver que o ministério de João era para ele ir diretamente a indivíduos e apontar os pecados deles. Não, no dia que ele fez isso, aí o que deu? Deu errado. Ele foi preso e, consequentemente, se levou para a morte dele. Não quer dizer que está errado fazer denúncias do pecado. Não, a gente deve denunciar. Mas não era o que ele tinha que ter feito. Jesus não foi lá na cara de Herodes denunciar o pecado dele. Por que ele tinha que ir? Esse é o fato. Jesus não saiu indo lá diante de César e falando, você está errado. Não. Ele foi fazer e deu errado. Então Jesus não tinha compromisso nenhum de estar libertando ele. E a gente aprende também com isso que Jesus fala, né, que bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço, de escândalo, é que a fé ela permanece mesmo quando a gente não entende tudo. João deveria permanecer crente em todo o tempo. Obviamente foi salvo? Foi. Ele não se perdeu por causa disso. Que a gente vai ver Jesus dizer que no reino do céu ele é o menor, o menorzinho. A pessoa que é menor ainda consegue ser maior do que ele, então está salvo. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, do começar bem e terminar bem, se possível melhor ainda. João terminou bem, mas não tão bem quanto deveria ter terminado. Por conta desse histórico que ficou aqui na história dele, né? Mas ele deveria ter continuado firme na posição dele. João Batista estava preso, provavelmente esperava essa intervenção de Jesus, né? Jesus não foi lá para libertar. E às vezes Deus não vai agir da forma como a gente espera, ou nem sequer vai. Às vezes a gente está com um problema e pode ser que Deus, na sua misericórdia e graça, nos livre, e assim a gente ora e pede a Deus, às vezes não. Hoje mesmo, dentre as milhares de pessoas que infelizmente já partiram no dia de hoje, que morreram, muitos crentes. Deus salvou essas pessoas de morrerem hoje?
Não, podiam estar doentes, com doenças terminais, podiam estar presos injustamente, morreram na cadeia, podiam estar em iminência de sofrer um acidente e sofreram e acabaram morrendo. Deus não livrou a pessoa. Padeceu, morreu, acabou a vida aqui. Mas ainda assim, os crentes verdadeiros continuaram crentes em Jesus até o final de suas vidas. Quer dizer que não vão ter dúvidas ou não vão ter questionamentos na mente? Vão ter, com certeza vai fazer parte da vida de todo crente. Mas o que a gente deve prezar sempre na nossa vida de fé e caminhada com Deus é evitar coisas como essa. Momentos como esse, porque é daqui para uma fraqueza maior, se a gente não tomar cuidado. Aparentemente João morreu na fé e está salvo. Mas tem gente que dá esses deslizes aqui que enfraquece mais depois. E às vezes tem uma pessoa que enfraquece ao ponto de ela não ter mais força nenhuma para reagir. Passa anos longos da vida dela afastada, com a fé minguada, diminuta, pequena mesmo. Então a gente tem que compreender que a fé ela deve permanecer, mesmo quando a gente não entende por que tal coisa está acontecendo, mesmo por que tal coisa não deixou de acontecer, por que aparentemente Deus não está intervindo, por que parece que Deus não ouve as minhas orações. Ele sabe de tudo, mas cabe a você guardar a sua fé tal qual você foi chamado para guardar. Em um dado momento, se a gente for lá no capítulo 19 desse mesmo evangelho, depois do episódio que a gente conhece muito bem do jovem rico, Pedro pergunta para Jesus: nós tudo deixamos para te seguir. E a gente ganha o que com isso? Jesus vai dizer a recompensa: vocês vão ganhar 1000 vezes mais aquilo que vocês perderam em a vida eterna. Está escrito lá, se a gente for parar para ler. Então, continuamos mantendo a nossa fé viva. Por quê? Porque ela tem a sua recompensa sim. Pode não ser nessa vida, e às vezes esse é o nosso erro, esperar só aqui. E Paulo é que vai dizer: se a gente só espera por Cristo, se a gente tem a nossa esperança em Jesus somente com relação a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós não somos bem-aventurados, como Jesus está colocando aqui, né? Não somos felizes, ditosos, se a gente só espera por Ele nessa vida. Mas esperemos principalmente para a vida eterna, para o mundo vindouro. Se Ele quiser nos abençoar e nos favorecer nessa vida, tudo bem, perfeito, maravilhoso. Não é errado pedir a Deus que faça de tal forma. Mas se Ele não quiser, não é por causa disso que a gente vai esgoelar e arrancar os cabelos e deixar a fé cair para os pés. Continuemos ainda firmes no nosso crer, na forma como nós conduzimos a nossa vida de fé, como o próprio Jesus sempre fez, inclusive, que é uma pessoa que talvez tivesse mais motivos do que qualquer outra para largar a mão da missão que tinha e deixar tudo para lá. Ele mesmo. As pessoas chegavam numa cidade, faziam uma maravilha, como expulsar uma legião de demônios de um homem, que causava terror em todo mundo da redondeza, que passava pela região. Ele vai e chega dentro da cidade: nós não queremos você aqui não. Só porque ele expulsou os demônios foram para os porcos e causou prejuízo para a pessoa que cuidava. Chegava num ponto, o pessoal chamava de endemoniado. Falava que expulsava demônios por Beelzebul. Queria pegar em pedra para matar. Em dado momento, ao ponto dele dizer: eu fiz tanta coisa boa no meio de vocês ainda querem me matar. Por qual das coisas boas que eu fiz vocês querem me matar mesmo? Porque eu só fiz coisa boa. Por último, um dos 12 mais próximos trai ele sempre ciente disso o tempo todo, mas está lá encucado junto com os outros 11 o tempo todo, igual uma serpente. E mesmo assim continuou seguindo sua caminhada firme, obediente ao Pai, amando a Deus como sempre amou e sendo esse exemplo viçoso, maravilhoso que nós temos. Por que a gente vai fazer diferente? Não, sigamos da mesma forma como Jesus. Como ele mesmo diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, basta ao servo ser como seu Senhor. Basta para nós sermos iguaizinhos a Jesus. Mesmo nos sofrimentos mais intensos e nas dúvidas mais cruéis, continua caminhando e com qualidade. Continue caminhando e mantenha a qualidade da sua fé. E o maior perigo de nós tropeçarmos em Jesus, né, o tropeço aqui, não é cometido por Jesus. Ele não é o culpado. Né? Bem-aventurado daquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus não tem nada em que a gente investigando, olhando para ele, a gente vai achar: tem uma coisa aqui que faria com que eu abandonasse Jesus e largasse mão de tudo. Não, mas é que a gente que se ofende, nós nos ofendemos com ele. Nós nos ofendemos com ele por causa dessas coisas que a gente já retratou antes, que a gente acabou de falar antes, né? Porque
uma pessoa ela pode admirar muitas coisas sobre Jesus e em um dado momento pode acabar rejeitando os ensinamentos dele porque confrontam com seus próprios desejos ou com suas próprias expectativas. É assim que a pessoa tropeça em Jesus. É assim que muita gente tropeçou em Jesus no tempo dele, como a gente está falando. Que ouvia, via os milagres, acompanhava de perto naquelas multidões que viviam sempre cercando ele, mas num dado momento, quando ele falava alguma coisa que confrontava com os desejos da pessoa, ela ia embora. Mais outra vez, trazendo aqui o exemplo do jovem rico. Foi todo animado. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Talvez convencido de que Jesus fosse virar para ele e falar que ele já tinha, né? Porque ele confiava muito na obediência que ele tinha da lei de Moisés. Ele mesmo fala, eu já guardo esses mandamentos todos. O que me falta ainda para herdar a vida eterna? Jesus fala, você abandona tudo isso que você tem, abre mão de tudo isso que você tem, dá para os pobres e vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Rapidinho o homem foi chegou todo alegre e animado, foi embora triste, que o texto fala que ele foi embora triste. Essa é a situação. Tropeçou em Jesus nesse dia. Não por causa de Jesus, mas por causa do desejo dele. A expectativa que ele tinha em Jesus de que ele poderia continuar do mesmo jeito que ele estava. Sendo rico, granjeando mais e mais, trabalhando e crescendo mais ainda nas suas riquezas. Jesus, não é isso que eu quero para você não. Foi embora. Tropeçou naquele dia em Jesus. A gente não sabe se depois, em um dado momento, ele caiu em si, talvez, ele não sabe, a Bíblia não fala. Mas naquele momento ele tropeçou, o jovem rico. E por fim, um foco aqui nessa expressão é que Jesus fala bem-aventurado. Bem-aventurado sempre quer dizer ditoso, feliz, bendito, abençoado, abençoado por Deus, que é isso que essa expressão significa. E Jesus chama de bem-aventurados aqueles que continuam confiando nele. Ou seja, bem-aventurados aqueles que não encontram em mim motivo de tropeço. Que não olham para mim e veem motivo para abandonar tudo e voltar para trás. Que pelo contrário, continuam confiando em Jesus apesar de todas essas coisas. Que coisas? De que Jesus pode não atender expectativas nossas. De que Jesus pode não nos socorrer em toda e qualquer situação. E às vezes a gente pode passar por uma situação que pode ser dura, pode às vezes até desafiar a nossa vida, nos colocar em iminência, em risco de vida. Podemos não ser atendidos nessa ocasião, podemos nos vermos diante de uma situação complicada, como nossos irmãos ao redor do mundo passam, perseguições duras, ferrenhas mesmo, e às vezes a pessoa acaba sucumbindo àquilo. Às vezes a pessoa acaba sucumbindo à perseguição, não tem jeito. E Jesus não foi lá socorrer ela, não salvou de escapar da morte ou de perder alguma coisa muito importante. E mesmo assim essa pessoa ela é bem aventurada porque continua seguindo com Jesus. Falando assim parece até que você enaltece e louva essa vida estranha de ficar vendo felicidade e glória em sofrimento. Mas não é, não é a glória e a beleza no sofrimento, mas a beleza e a glória que há em continuar preservando a fé. O sofrimento é uma coisa horrorosa, tanto é que Jesus promete que isso passa, isso não vai fazer parte do reino dele, ele não quer que passe nem na porta do reino, quanto mais entrar lá para dentro. Isso vai passar, isso não vai perdurar para sempre. Porém, a fé em Jesus Cristo que vai nos conduzir nesse bom caminho e que vai ser a causa de nós um dia sermos chamados para estarmos dentro desse reino onde o sofrimento não entra, isso é a causa da nossa felicidade. Jesus mesmo é que vai dizer para os discípulos dele, rapaz, vocês não fiquem felizes porque os demônios se sujeitam a vocês. E olha que era uma grande coisa, os demônios se sujeitando a eles. Jesus vai dizer, tenham por motivo de alegria o fato do nome de vocês estarem escrito nos céus. Essa é a bem-aventurança, essa é a alegria que a gente encontra no meio das nossas lutas e dos nossos sofrimentos. Não é nenhum tipo de masoquismo em si, que isso não existe no cristianismo também. Mas é no fato da gente saber que apesar dessas coisas, o nosso nome está escrito no céu. Apesar disso, a gente perseverar e preservar a nossa fé, estamos salvos. João Batista podia estar nessa situação complicada, temerosa, né? Porque não é fácil passar por uma condição onde ele vê que a vida dele está debaixo de uma ameaça. Realmente é muito duro. Não é uma situação fácil de lidar e de absorver. Mas ele podia ficar feliz. Não de uma forma masoquista, mas feliz por saber que
depois daquilo ali, tudo que ele fez na vida dele valeu totalmente a pena. Ficar feliz em saber que acabou o sofrimento, a morte, tudo aquilo passou para ele. E que agora ele vai experimentar uma nova vida que desse lado da eternidade ele não poderia experimentar. É isso que faria com que ele fosse bem-aventurado, feliz, ditoso, mesmo estando preso, mesmo estando em iminência de morrer, mesmo estando com as dúvidas que talvez ele carregasse naquela ocasião, continuasse confiando. Então, aquele homem que eu batizei mesmo, eu recebi testemunho de que era ele, a pomba viria sobre ele, o Espírito viria na forma de uma pomba sobre ele, testificando que era ele mesmo. Não, era ele mesmo. Eu vou ficar com ele. Estou preso aqui, ele não veio me ver, mas não tem problema. Eu vou estar com ele. E ele vai estar comigo. E aí está a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ao passo que aquele que encontra em Jesus motivo de tropeço, a Bíblia não usa o termo bem-aventurado para pessoas assim, usa o termo ai. Ai daquele. Que infelizmente a pessoa abandonar Jesus por causa das situações da vida, por causa das lutas, por causa das perseguições, ou seja lá o que for que acomete a alma dela em aflições, infelizmente, Jesus não vai passar a mão na cabeça dessa pessoa, coitado, sofreu muito também, né? Tadinho dele, o sofrimento foi muito forte para ele. Não, Jesus não vai passar a mão na cabeça dessa pessoa, infelizmente será condenada mesmo. Não vai ser bem-aventurada, não vai ser feliz, ditosa. Porque é como a gente está falando aqui desde o início do culto. Jesus é a nossa única esperança. A gente cantou aqui, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. Se a pessoa abandona a única esperança que ela tem. Esperança de quê? De ser salva. Se abandona isso, resta o quê? Continuar perdida. Resta continuar perdida. Então, essa mensagem que ela sirva para nós, para a gente continuar sempre se lembrando da forma como nós somos vistos e chamados por Jesus, enquanto perseverantes na nossa fé. Nós somos bem-aventurados, somos benditos, somos abençoados, somos recebidos por Deus, se somente seguirmos Jesus, apesar de tudo. Apesar de qualquer coisa que possa aparecer no nosso caminho, de qualquer pedra que se coloque a nossa estrada, somos bem-aventurados porque não encontramos em Jesus motivo de tropeço, mas encontramos em Jesus a nossa esperança e expectativa de salvação para continuarmos caminhando nesse caminho que conduz a Deus e conduz a essa vida eterna a qual nós tanto aguardamos. Enquanto tem gente por aí afora que realmente larga tudo, larga a mão de Jesus e vai embora, nós continuamos porque nós não somos dos que voltam atrás, nós somos os que prosseguem firme adiante e somos bem-aventurados, amém? Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor nesse momento porque tem falado conosco através da sua palavra. Agradecemos ao Senhor porque em tudo tem cuidado de nós, tem nos protegido dos males inclusive que nós não vemos, porque tem abastecido a nossa casa, tem cuidado de nós em todos os detalhes. Estamos aqui congregados porque acreditamos que o Senhor assim nos conduziu para esse lugar essa noite. E só agradecemos ao Senhor, na pessoa do seu Filho Jesus, porque toda sorte de bênçãos, de bem-aventurança, de beatitude, de cuidados do Senhor só chegam até nós por causa da bondade e do amor do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos abençoa porque através dele que todas as bênçãos que o Senhor pode derramar sobre alguém é que vem sobre nós. Agradecemos ao Senhor então pela maior de todas as bênçãos e a maior de todas as dádivas que é o seu Filho Jesus Cristo. De tudo que o Senhor pode dar ao ser humano não há nada que se compare a receber Jesus Cristo. Porque como diz a sua palavra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é nisso que consiste essa bem-aventurança que o Senhor fala através dele. Que nós somos bem-aventurados enquanto não encontramos no Senhor motivo de tropeço, ou seja, somos benditos enquanto prosseguimos em nossa caminhada com o Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, dos temores, de tudo aquilo que pode vir a nos afligir, que o Senhor segura
as nossas mãos para que continuemos assim caminhando firmes com Jesus, como cantamos aqui hoje, firme nas promessas do nosso Salvador. Que Ele prometeu que um dia viria e nos levaria para que onde Ele estivesse nós estejamos também junto com Ele. É o que nós pedimos e agradecemos mais uma vez a sua bênção para nós, a sua bênção para todo o seu povo ao redor de todo mundo, a cura que o Senhor pode ministrar sobre nós, que aqui estamos, sobre todo o seu povo ao redor de todo mundo, e que em todos esses atos poderosos o Senhor seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra. Nós dizemos, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado para a glória de Deus.